tantas figuras ilustres da política nacional naquele momento, por que tu procurou logo Leonel Brizola? Afinidade, né? Primeiro, uma admiração pela vida dele, pela história dele, né? Especialmente o que ele tinha feito, né? Desapropriando 2 empresas internacionais no Rio Grande do Sul, né? telefonia e eletricidade. Demonstrou uma coragem muito grande, uma coragem cívica, né? Um governante que governou muito bem o Rio Grande do Sul, e as ideias dele, né? E ele, naquele momento, restou como uma das últimas lideranças nacionais, né? Naquele momento. O Juscelino já tinha ido, o Jango já tinha ido, e outra figura que sempre me chamou a atenção, que também restou ali, era Tancredo Neves, mas eu não tinha contato, e também uma afinidade muito menor. Então a afinidade com o Brizola foi mais intensa, né? E aí nos entrosamos, como eu disse, desde quando estava nos Estados Unidos, e a coisa desenrolou-se aí até eu trabalhar com ele como assessor dele durante um longo tempo, porque eu mesmo, como deputado federal, eu me considerava assessor de Leonel Brizola, sempre trabalhando com ele, sempre assimilando as ideias dele, sempre procurando ajudá-lo a desenvolver realmente o projeto dele, que era o projeto com quem eu me identificava. O renascimento do trabalhismo, trazer de volta o trabalhismo no Brasil. Ainda sobre Leonel Brizola, nós sabemos que no primeiro mandato dele, até no segundo também, mas no primeiro mandato dele como governador do estado do Rio de Janeiro, ele arrasou, ele foi um excelente gestor. E logo depois seria a eleição de 1989, que seria a primeira para presidente da República. Ele é uma eleição direta depois da ditadura militar. Por que ele não ganhou a eleição de 1989 para presidente do Brasil? Algumas razões aí. Primeiro, o partido falhou com ele. O PDT falhou com ele. O PDT não se preparou. Brizola se preparou para ser candidato. Ele estava no ponto aí. Aquela era a hora dele. Era um instante histórico dele. Ele se preparou para isso. O PDT não. O PDT realmente não se estruturou como partido político para enfrentar uma eleição. Segunda questão, um programa de televisão muito fraco do ponto de vista político, de apelo, tal, de mobilização nacional. Programa de televisão muito ruim. Talvez eu esteja carregando a tinta chamando de muito ruim, mas pelo menos fraco. E o terceiro ponto foi a candidatura do vice dele, que foi realmente muito mal encaminhada, muito mal escolhido, né? E aí tudo contribuiu para que Leonel Brizola não chegasse ao segundo turno. É evidente que uma campanha de mídia contra ele, violenta de todas as maneiras, de todas as circunstâncias, né? Você veja que o Collor, que era o candidato aí das elites, né, tinha em Brizola o maior temor e procurou realmente aí durante a campanha, né, uma articulação de mídia, né, de papel circulando, de rádios, televisões aí contra a Brizola, levantando questões contra a Brizola, só falando contra a Brizola. Que a campanha dele foi uma coisa difícil. E esses fatores aí, né, que, enfim, não contribuíram, enfim, não correspondeu à história do Brasil, que a história indicava. Aquela era a hora do Brizola, aquele era o momento do Brizola ser presidente do Brasil. E ele exatamente não foi para o segundo turno. Aconteceu a vitória do Collor, que era uma coisa surpreendente. Tão surpreendente, Caio, que nós fizemos uma Constituição, a Constituinte brasileira trabalhou muito bem. Fizemos uma Constituição muito avançada, extraordinária, com concessões, né, aqui e ali, mas assim, as Constituições são isso, né, um misto de um produto de muitas coisas convergentes ali. Mas a Constituição brasileira foi muito mais nossa do que deles, foi muito mais do Brasil e do interesse do povo brasileiro. Então aquilo é um momento bonito, histórico da Constituição brasileira, né, avançada. E no ano seguinte promulga a Constituição em 5 de outubro de
de 88, na eleição seguinte, no ano seguinte, 89, elege-se uma figura como Collor, e não Brizola. E no caso, e não Lula também, que foi para o segundo turno, né? Então, realmente foi uma coisa de você compreender a história, né, por que aquilo aconteceu ali, porque distorção foi aquela. É uma coisa semelhante a gente ver distorções mais recentes da vida política brasileira também, né? Há momentos assim que as coisas caminham bem e há momentos que não caminham bem. Ali, aquela eleição realmente do Collor e não do Brizola foi um momento que o Brasil não caminhou bem. Vivaldo, voltando para ti, tu foi assessor de Brizola muitos e muitos anos, foi um dos homens de confiança dele durante anos e anos, foi secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro estando com ele, foi deputado federal estando com ele, ou seja, toda a sua vida pública foi dentro do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Com o falecimento do Brizola, muitas pessoas históricas saíram. Um deles foi você. Por quê? Pois enfim, além dessas questões que eu levantei a você, né, que você reiterou, eu fui deputado federal e fui constituinte como assessor de Brizola, sendo deputado como assessor de Brizola. Brizola depois me coloca na presidência do partido aqui no Rio de Janeiro, na executiva nacional, fui das pessoas que mais trabalhavam a questão partidária com ele, mas aconteceu isso, né? Aconteceu em que no fim da linha, com a morte de Brizola, o partido se descaminhou. Nós trabalhamos muito para resistir, nós fizemos até